Olá, pessoal! A Loteca 827 está na área. E neste concurso nós teremos 9 jogos aí da Série A do Campeonato Brasileiro e 5 jogos da Série B. No concurso passado eu fiz 7 acertos com um duplo. Eu acho que o meu grande acerto da semana passada foi uma das zebras que eu consegui caçar. Foi a vitória do Paraná em cima do América Mineiro, tá? Até que não foi um concurso difícil, né? Acumulou, então a expectativa para essa semana é de 750 mil. Então, vamos aos palpites e análise jogo a jogo. No jogo 1, nós temos aí Botafogo e Internacional. Aqui nós temos o Botafogo, né, que na semana passada venceu aí o clássico contra o Flamengo. Foi uma grande zebra aí, derrubou muitas apostas, inclusive a minha acreditava que o Flamengo conseguiria vencer do Botafogo. Hoje o Botafogo e o Inter jogam, né, por essa rodada do Campeonato Brasileiro, então é bom ficar ligadinho nesses jogos aí para ver se os dois times não terão desfalques para essa partida, né? No papel, né, o time do Inter é mais forte que esse time do Botafogo, mas jogando contra o Botafogo fora de casa costuma ser um jogo duro. O Botafogo vai querer a vitória aí para se afastar da zona do rebaixamento e o Inter para continuar ali brigando pelas primeiras posições da tabela. Eu acredito que o Inter consiga vencer, tá? Mas vai ser um jogo difícil. No seco eu vou de coluna 2, Inter. Mais um duplo fechado, coluna do meio e coluna 2 seria uma boa. É um confronto que costuma empatar bastante esse aí do jogo 1. No jogo 2 temos Paraná e Palmeiras. Aqui na teoria esse é o maior seco da rodada, né? O líder contra o lanterna já rebaixado Paraná. Então eu não acredito que tenha muita dificuldade, né? O Palmeiras está muito perto aí da taça do campeonato, jogando contra o Paraná já rebaixado, deve vencer esse jogo. Então, coluna 2, Palmeiras no jogo 2. No jogo 3 temos aí São Paulo e Cruzeiro. Aqui nós temos o São Paulo que no final de semana empatou o clássico contra o Corinthians, né, com a ajuda da arbitragem, vamos ser sinceros, né? E o São Paulo joga hoje contra o Grêmio aqui na Arena, então é bom ficar ligado nesse jogo para ver como o São Paulo se sai, como é que vai ficar na classificação e se vai ter desfalques para a próxima partida. Já o Cruzeiro jogou ontem, né, venceu o Corinthians. Costuma ser um jogo equilibrado, quer dizer, é um jogo muito equilibrado, né? São dois times fortes aí no campeonato. Mas jogando no Morumbi, com mais interesses aí na partida, porque o Cruzeiro já está classificado para Libertadores, já ganhou a Copa do Brasil. Eu acredito que o São Paulo vai estar mais interessado nesse jogo aí. E jogando no Morumbi, deve vencer. Então eu vou de coluna 1, São Paulo no jogo 3. No jogo 4, aí abrindo a Série B no concurso, temos Brasil de Pelotas e Guarani. O Brasil de Pelotas, né, conseguiu o objetivo do ano, conseguiu escapar do rebaixamento. O Guarani já não tem mais chances de classificação aí para o acesso da Série A do ano que vem. Mas depois da última rodada que perdeu para o Paysandu, já deu para ver aí que o Guarani está praticamente de férias, não deve se esforçar muito para essa partida, ainda mais jogando fora de casa. Então eu acredito que o Brasil de Pelotas vença essa partida aí. Então eu vou de coluna 1, Brasil de Pelotas no jogo 4. No jogo 5, um jogão aí pela Série B, CSA e Avaí. Aqui um jogo que vale muito, né? Vale o acesso. O CSA, se vencer, uma vitória simples, né? Já está classificado para a Série A do ano que vem. O Avaí não pode perder de jeito nenhum esse jogo, né? Um empate não seria de todo ruim para o time do Avaí. O CSA é um bom time, é organizado, mas já perdeu inúmeras chances de se classificar aí em casa. Agora já não pode mais se dar esse luxo, né? É tudo ou nada aí para o time do CSA jogando em casa. O Avaí ainda pode ter um desfalque importante do atacante Rodrigo. Durante a tarde de quinta, deve sair notícia se ele joga ou não essa partida aí. É um jogo muito complicado esse aqui. Mas no seco eu vou acreditar que o CSA consiga vencer e carimbar aí a sua vaga para a elite do futebol brasileiro. Coluna 1, CSA no jogo 5. No jogo 6 temos Sampaio Corrêa e Boa Esporte. Aqui o duelo das equipes aí que já estão rebaixadas. Complicado, né?
Mas eu vejo que o Sampaio Corrêa é um pouquinho melhor aí que o Boa Esporte, então por isso eu vou ficar com a coluna 1, Sampaio Corrêa, no jogo 6. No jogo 7, Vila Nova e Criciúma. Aqui um outro jogo que vale muito aí nessa Série B. O Vila Nova precisa vencer para chegar aí na última rodada vivo aí para brigar pelo acesso da Série A do ano que vem. Já o Criciúma está próximo ali da zona do rebaixamento e precisa vencer. Um empate para o Criciúma já não seria de todo mal, né? O Vila Nova tem uma defesa muito sólida e vai ser difícil furar aí esse bloqueio aí do Vila Nova. O Criciúma fora de casa não tem uma boa campanha. E o Vila Nova com motivação para ganhar, né, precisando da vitória. Então eu acredito que o Vila Nova consiga vencer sim. Coluna 1, Vila Nova no jogo 7. No jogo 8 temos Oeste e Goiás. O Oeste, né, é o time do empate nessa Série B. Empata muito, complica a sua vida e a vida dos adversários. Eu costumo dizer que o jogo do Oeste sempre é bom cercar a coluna do meio. Na rodada passada, o Oeste segurou o time do Londrina. O Londrina que precisava vencer para ficar próximo aí do acesso. O Oeste conseguiu segurar o empate aí, né? Defendeu o pênalti. Foi uma loucura esse jogo do Oeste do Londrina. E o Goiás tá ali brigando pelo acesso. O Goiás, pelas contas aí, precisa de uma vitória e um empate aí nessa reta final para se garantir aí na Série A do ano que vem. Mas como o jogo é com o Oeste, o Goiás tá tendo uma queda, né? De produção, não vem tão bem esse time do Goiás. Eu vou fechar aqui com a coluna do meio. Empate no jogo 8, coluna do meio. No jogo 9, aí, retornando para a Série A, Corinthians e Vasco. O Corinthians, depois de ter sido prejudicado no clássico aí contra o São Paulo, né, perdeu ontem e agora ficou numa posição aí incômoda e perigosa no campeonato, próximo aí do Z4. Dependendo de outros resultados desta rodada, o Corinthians pode terminar a rodada apenas 2 pontos de distância do Z4. Já o Vasco ontem sofreu um empate aí contra o Atlético Paranaense no finalzinho do jogo e também está próximo aí do Z4, em uma situação mais complicada que a do Corinthians, já que pode ficar apenas um pontinho aí fora da zona do rebaixamento. Esse aqui é um jogo de 6 pontos mesmo, né? Jogo para triplo com toda certeza. Mas como o jogo é em Itaquera, né, eu acredito que o Corinthians consiga vencer. Então eu vou de coluna 1, Corinthians no jogo 9. Mas também é um bom jogo para cercar o empate aí, quem puder investir. No jogo 10 temos Vitória e Atlético Paranaense. Aqui o Vitória na zona do rebaixamento. Empatou ontem fora de casa contra o Sport. Agora em casa precisa vencer. No final de semana, no clássico contra o Bahia, os 3 pontos até poderiam ter vindo se não fossem as falhas da defesa. Esse time do Vitória tem muitos problemas na defesa, né? E o Atlético Paranaense é um bom time. Certamente que em casa o Atlético Paranaense joga muito melhor, mas fora contra um adversário que apresenta sérias dificuldades na parte defensiva, se torna um time muito perigoso. Aqui eu vou arriscar, tá bom, gente? É mais uma coisa minha, da minha intuição, e eu vou de coluna 2, Atlético Paranaense no jogo 10. No jogo 11 temos Atlético Mineiro e Bahia. O Atlético Mineiro venceu ontem, né, o Paraná, e no final de semana, se não fosse um pênalti a favor, um pênalti que eu não daria aquele pênalti, né, o Galo teria vencido o Palmeiras. Jogou muito melhor a partida o Atlético Mineiro. E se jogar da mesma maneira que jogou contra o Palmeiras, com certeza vence o Bahia. O Bahia é um bom time, né? Mas muito da força do Bahia tá na Fonte Nova como mandante. Fora de casa não é um time muito forte, não. Então por isso eu vou de coluna 1, Atlético Mineiro, no jogo 11. No jogo 12 temos América Mineiro e Santos. Aqui os dois times também ainda não jogaram na rodada. Jogam hoje à noite. O América Mineiro contra o Inter aqui no Beira-Rio e o Santos contra o Flamengo no Maracanã. Então é bom ficar ligadinho nesses jogos para ver possíveis desfalques e como os times vão chegar para esse jogo aí na tabela. O América pode vir numa situação muito complicada para a partida e o Santos pode estar ali coladinho no G4. O América Mineiro no primeiro turno fazia boas partidas em casa, já no retorno se perdeu isso. O Santos já cresceu muito nesse retorno.
E eu acredito que deve conseguir vencer o time do América sim, mesmo jogando fora de casa. Então eu vou de coluna 2, Santos no jogo 12. No jogo 13 temos Sport e Flamengo. O Sport empatou, né, ontem em casa contra o Vitória e ainda segue aí lutando contra o rebaixamento. O Flamengo joga hoje aí contra o Santos. Para o Sport é briga para não cair. Para o Flamengo é para segurar ali a sua vaga na fase de grupos, né, da Libertadores. É um jogo complicado esse aqui, mas como o Sport precisa muito vencer e vai estar jogando em casa. Mas o Flamengo é um adversário qualificado aí. Com isso eu fecho no empate, coluna do meio no jogo 13. E finalizando o concurso, o jogo 14, Grêmio e Chapecoense. Ambas as equipes jogam hoje à noite. O Grêmio contra o São Paulo na Arena e a Chapecoense, se eu não me engano, fora contra o Botafogo. Então temos que ficar ligadinho aí nessas partidas para ver como as equipes se saem e se terão desfalques, né? O Grêmio precisando vencer para garantir aí a sua vaga na Libertadores na fase de grupos, né? Dependendo do resultado de hoje contra o São Paulo. A Chape ali para escapar do rebaixamento. O Grêmio é mais time que a Chapecoense aí no papel, mas a Chapecoense está necessitando, né, para fugir do rebaixamento. Na rodada passada, no final de semana, nós vimos o Grêmio se complicar contra o Vasco, que também está nessa mesma situação da Chapecoense ali, brigando para não cair, né? E o Vasco é um time bem inferior ao Grêmio, mas o Grêmio se complicou. Se não fosse atrapalhada do goleiro do Vasco, teria conseguido o empate. No seco aqui eu vou de Grêmio coluna 1, mas duplo fechado coluna 1 e coluna do meio seria prudente, tá bom? Antes de encerrar o vídeo, pessoal, eu queria mandar um abraço aí pro Thiago de Mello, que me pediu um abraço no vídeo anterior, pro Ricardo Fogaça, que está sempre deixando seus comentários aqui sobre os jogos, pro Valdir do canal Palpitão da Sorte, pro Gilmar e pro André Martins. Obrigado, pessoal, por estar sempre aqui deixando os seus comentários. Eu desejo muito boa sorte para todos vocês que me assistem. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha e deixe seus comentários. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber todos os meus vídeos. Um beijão para vocês e até a próxima!